Olá, meu nome é Luiz Renato, esse é o projeto Crescer Direito, agregando conhecimento. Vamos continuar as nossas aulas de Direito Penal Militar, tratando ainda dos crimes contra o serviço militar e o dever militar, falando mais especificamente agora do crime do artigo 195, abandono de posto, que diz abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. A conduta típica do artigo 195 é abandonar sem ordem superior. Abandonar significa deixar o posto no qual esteja prestando serviço, o local em que o presta ou o próprio serviço. Obviamente, para que a conduta seja típica, é necessário que o abandono se dê sem autorização ou ordem superior. O sujeito ativo é o militar. Abandonar significa deixar ao desamparo, largar. A expressão sem ordem superior é elemento normativo, situando-se no cenário da ilicitude. Para que a conduta esteja completada, não é necessário que haja nenhuma contagem temporal desde o abandono do posto. Não importa se o sujeito ativo, que é o militar, o abandonou por 1 hora, ou por alguns minutos, ou por 1 dia. Basta que a pessoa tenha deixado desamparado o lugar onde ele devia estar para que o crime esteja consumado. Continuando aqui ainda nos crimes contra o serviço militar e o dever militar, vamos ver agora o artigo 196, descumprimento de missão, que diz deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Trata-se de um delito omissivo, pois o agente deixa de cumprir a missão que lhe foi atribuída, e a missão consiste em atividade específica e definida. Mais uma vez, o sujeito ativo é o militar. Deixar de desempenhar significa omitir-se na execução de algo. O objeto da conduta é a missão, a tarefa confiada a alguém, que foi lhe transmitida por ordem superior. Parágrafo 1º. Se é oficial o agente, a pena é aumentada de 1/3. O que significa dizer que, se o militar a deixar de desempenhar a missão que lhe foi confiada for oficial, a pena é aumentada de 1/3. Há um agravante. Ser oficial representa maior responsabilidade no contexto militar, onde se confere particular valor à disciplina e à hierarquia, motivo pelo qual a pena deve ser elevada. Ocorre então um aumento de pena, A pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 2º. Se o agente exercia função de comando, a pena é aumentada de metade. Aqui nós observamos mais um aumento de pena. No parágrafo 2º, nós observamos que ser oficial representa maior responsabilidade no contexto militar. Quando nós observamos o parágrafo 1º, que declara que se é oficial o agente a pena é aumentada de 1/3, nós já observamos que o militar representa ter maior responsabilidade no contexto militar, motivo pela qual a pena deve ser elevada. Entretanto, quando se trata de comandante de tropa ou unidade, ela se torna ainda mais grave quando há o descumprimento da tarefa. Por isso aqui nós observamos então o aumento de pena. No caso, se é oficial apenas, a pena é aumentada de 1/3. Se além de oficial ele ainda tem a função de comando, a pena é aumentada de metade. E ainda nós encontramos no parágrafo 3º, o militar deixar de desempenhar a missão que lhe foi confiada de maneira culposa, não intencionalmente, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. É que então nós encontramos a modalidade culposa. Prosseguindo, vamos agora para o artigo 197 ainda dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. O artigo 197 fala de retenção indevida. Deixar o oficial de restituir por ocasião da passagem de função ou quando lhe é exigido objeto, plano, carta, cifra, código ou documento que lhe haja sido confiado. A pena é suspensão do exercício do posto de 3 a 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. O sujeito aqui continua sendo militar, só que agora o militar oficial, não é qualquer militar, é o militar que é oficial.
Trata-se de uma forma específica e privilegiada de apropriação indébita. A omissão em restituir o objeto ou documento que lhe seja confiado por ocasião da transferência do militar gera esta figura criminosa. Há duas maneiras de execução: não restituir quando sair da função ou não restituir quando o órgão estatal encarregado lhe exige que ocorra, então, a restituição, seja de objeto, plano, carta, cifra, código ou documento que lhe haja sido confiado. O parágrafo único diz: se o objeto, plano, carta, cifra, código ou documento envolve ou constitui segredo relativo à segurança nacional, ocorre então um aumento de pena. Aí nós observamos que caberá detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. É uma figura qualificada, porque por causa da circunstância particular de grave vinculação do objeto não restituído à segurança nacional. Prosseguindo ainda nas nossas aulas, vamos ver agora, ainda dentro dos crimes contra o serviço militar e o dever militar, artigo 98, que fala de omissão de eficiência de força. E aqui nós observamos: deixar o comandante de manter a força sob seu comando em estado de eficiência. Pena de suspensão do exercício do posto de 3 meses a 1 ano. O sujeito ativo é o militar comandante. A conduta é deixar de manter a força sob seu comando em estado de eficiência. Deixar de manter significa não conservar ou não prover do necessário. Se volta ao estado de eficiência, situação de eficácia, relativa à força, pelotão, batalhão, unidade sob seu comando. O comandante deve cuidar de seus subordinados para que estejam aptos a atuar em caso de segurança interna ou externa, provendo todo o material indispensável para isso, como armamento, veículo, instrumento e outros. Continuando, artigo 99. Omissão de providência para evitar danos. Deixar o comandante de empregar todos os meios ao seu alcance para evitar perda, destruição ou inutilização de instalações militares, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado em perigo. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. E ainda nós encontramos a modalidade culposa, do parágrafo único. Se a abstenção é culposa, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. O sujeito ativo é o militar comandante. A conduta é deixar de empregar. Significa não utilizar os meios possíveis para contornar a perda, destruição ou inutilização de instalações militares, como quartel, alojamento, abrigo, arsenal e outros, além de navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado. Vamos prosseguir. Ainda dentro dos crimes contra o serviço militar e o dever militar, o artigo 200, que fala de omissão de providências para salvar comandados. E aqui nós observamos mais uma vez o comandante. Deixar o comandante em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, colisão ou outro perigo semelhante, de tomar todas as providências adequadas para salvar os seus comandados e minorar as consequências do sinistro, não sendo o último a sair de bordo ou a deixar a aeronave ou quartel ou sede militar sob seu comando. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Então, deixar de tomar providências significa não executar medidas úteis para alcançar determinado fim. O objeto da omissão é o salvamento dos seus comandados e o abrandamento das consequências do desastre envolvendo situação de incêndio, naufrágio, encalhe, colisão ou perigo semelhante. O crime é de perigo, motivo pelo qual o dolo do agente é de gerar o risco não permitido. E aqui também nós encontramos a modalidade culposa. Parágrafo único. Se a abstenção é culposa, detenção de 6 meses a 2 anos. Continuando, ainda dentro dos crimes contra o serviço militar e o dever militar, artigo 201, que fala de omissão de socorro. Deixar o comandante de socorrer sem justa causa, navio de guerra ou mercante, nacional ou estrangeiro ou aeronave em perigo ou náufragos que hajam pedido socorro. Suspensão do exercício do posto de 1 a 3 anos ou reforma. O sujeito ativo é o militar comandante, no crime específico de omissão de socorro. Deixar de socorrer é não prestar o devido auxílio a quem necessita.
é a conduta omissiva ilícita em relação a navio de guerra ou mercante, brasileiro ou estrangeiro, bem como aeronave de qualquer bandeira em risco de sofrer dano. O mesmo se dá no tocante a náufragos em perigo. Então, deixar de socorrer alguém que esteja naufragado, ele incorre neste crime. E aqui, então, nós terminamos a aula 5, que trata dos crimes contra o serviço militar e o dever militar, os artigos 195 a 201. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça o seu comentário. Obrigado e até a próxima.